Oi, gente! Começa agora uma edição especial do Boletim Ciência. Hoje o boletim é dedicado ao lançamento de mais uma produção da série Curta Agroecologia. É o documentário Políticas de Futuro. Ele apresenta relatos da relação saudável entre campo e cidade. São experiências e memórias traçadas a partir do cultivo de alimentos. Isso inclui exemplos de ações bem-sucedidas em distintas realidades e também estimula a reflexão sobre o alinhamento de ideias entre família, comunidade e poder público. E você participe, mande perguntas e comentários. Você também pode participar com sugestões de temas para a gente debater aqui. Entre em contato pelas nossas redes sociais. Para subsidiar o documentário, mais de 700 ações entre programas, legislações e políticas públicas municipais foram mapeadas no país, o que levou ao registro audiovisual das atividades de 5 municípios: Sete Lagoas, em Minas Gerais, Rio Branco, no Acre, Sapé, da Paraíba, Glória de Dourados, em Mato Grosso do Sul e Santiago, no Rio Grande do Sul. Temas como agricultura familiar, troca de saberes, equilíbrio na cadeia de produção e inovação têm espaço garantido no projeto. O documentário tem 25 minutos, a direção é de Tiago Carvalho e a realização é da ANA, Articulação Nacional de Agroecologia. E também conta com outros parceiros, como o Canal Saúde e a Fiocruz. Para conversar com a gente sobre isso, convidamos o agrônomo e integrante da ANA, doutor Denis Monteiro. Olá, doutor, tudo bem? Seja bem-vindo. Olá, Neide, muito obrigado pela oportunidade. É uma alegria enorme estar participando desse programa do Canal Saúde, um canal que leva informação de qualidade para todos os rincões desse país. Maravilha. Então vamos lá, vamos juntos nessa missão, vamos explicar, primeiro aí as motivações do documentário, por que fazer um documentário, com os pés no presente e de olho no futuro. A ANA, a Articulação Nacional de Agroecologia, é uma rede que reúne diversas experiências de todo o país de agroecologia, uma agricultura em harmonia com a natureza, respeitando as pessoas, o meio ambiente, recuperando os recursos naturais. E essas experiências, nos últimos anos, a partir principalmente dos anos 2000, foram apoiadas por uma série de políticas públicas, principalmente políticas públicas federais, no âmbito do programa Fome Zero e várias outras iniciativas. E a gente agora, no ano passado, com a realização das eleições municipais, a gente achou que era importante a gente olhar para os municípios. Diversos municípios têm políticas públicas de apoio à agricultura familiar, aos povos indígenas, de promoção da segurança alimentar, de apoio à agroecologia, só que a gente não tinha um mapeamento, um levantamento, uma pesquisa que mostrasse a diversidade e a riqueza dessas experiências. Então, nós desenvolvemos no ano passado uma pesquisa-ação, como a gente chama, durante poucos meses, um pouco antes das eleições, para a gente mapear as iniciativas que existem. E nos surpreendemos, porque nós encontramos aí nesse curto espaço de tempo mais de 700 experiências no Brasil todo, em mais de 500 municípios. A gente sabe que, inclusive, tem muito mais, e com uma riqueza muito grande, ou seja, existem iniciativas de promoção da agroecologia feitas pelas prefeituras, leis municipais que apoiam a agricultura familiar, a agroecologia, e a pesquisa ela deu visibilidade a essas experiências. E como um resultado desse processo, que a gente chamou de agroecologia nas eleições, nós construímos um documento com 36 propostas e apresentamos para candidatos e candidatas, a prefeitos e a Câmara de Vereadores, apresentando o que o poder público municipal pode e deve fazer para apoiar a agroecologia. E a partir daí a gente começou a pensar quais eram os instrumentos para a gente dar visibilidade, para que mais pessoas pudessem conhecer essas experiências e para que as pessoas que estivessem na gestão pública, nas secretarias de meio ambiente, de saúde, de educação, e os novos gestores e gestoras, pessoas que se elegeram, pudessem ter um banco de informações e de ideias para desenvolver políticas nos seus municípios. E foi aí que surgiu a ideia de realizar um episódio do Curta Agroecologia sobre as políticas municipais, que é esse documentário que a gente está lançando hoje, em parceria com o Canal Saúde. Já é o 26º episódio da série Curta Agroecologia, e o nosso foco vão ser as políticas públicas municipais,
na esperança de que elas inspirem, as experiências estão ali retratadas, inspirem outras iniciativas nos mais de 5 mil municípios desse país. A gente acha que tem um campo para avançar nas políticas municipais e o documentário será um instrumento de mobilização da sociedade brasileira em defesa da construção dessas políticas públicas tão urgentes e necessárias, né? Nesse mapeamento, né, que o senhor cita, mais de 700 ações, o senhor disse que foi uma surpresa, né, uma surpresa boa. A gente, com isso, né, tem a ideia de que as pessoas estão se movimentando, que as coisas estão acontecendo. E aí, diante de tantas, né, ações, mobilizações bem-sucedidas e tal, como é que foi selecionar 5? Qual foi o critério? Quais foram as etapas? Deve ter sido aí uma missão árdua. É uma missão bastante difícil, porque imagina 5 experiências no universo de mais de 700. Um dos critérios foi a gente contemplar a diversidade das regiões do Brasil e dos nossos biomas. Então, para nós foi muito importante que tivessem experiências na Amazônia, uma experiência na Amazônia, uma experiência no Centro-Oeste, ali domínio dos Cerrados, uma experiência no Nordeste brasileiro, uma no Sudeste e uma no Sul. Então, esse foi um critério para a gente abarcar essa diversidade. A outra questão foi a gente escolher experiências que tratassem de temas distintos, né? Desde o tema da agricultura urbana até o tema da reciclagem, né, e compostagem de resíduos orgânicos gerados nas cidades, o tema de políticas que restringem atividades que geram impactos negativos no meio ambiente, nos territórios, como, por exemplo, a pulverização aérea de agrotóxicos, experiências que tratem de cultura e da memória das mobilizações camponesas, experiências que tratem também de reforma agrária e abastecimento de alimentos, né? Então, o conjunto de temas que nós abordamos, ele está muito bem representado no documentário. É claro que muitas experiências interessantes ficaram de fora, né? Alguns temas também não foram aprofundados no documentário, mas os temas que a gente traz no documentário são temas muito importantes para pensar o desenvolvimento da agroecologia, para pensar o desenvolvimento dos municípios, né, e uma gestão pública que seja, de fato, comprometida com a qualidade de vida, com a promoção da saúde nos municípios. Foi um desafio, mas foi um desafio prazeroso, porque a gente sabe que tem várias outras formas também de dar visibilidade às experiências que não estão retratadas nos documentários. A gente lançou uma publicação chamada Municípios Agroecológicos e Políticas de Futuro, apresentando uma síntese dessas políticas, e todas as mais de 700 estão no Agroecologia em Rede, que é um mapa de experiências em agroecologia. Todas elas estão ali registradas, as informações que nós coletamos nesse processo estão ali disponibilizadas para o público. E nesse processo todo, né, o que chamou mais a atenção, o que o senhor destacaria? Olha, como eu disse, a gente se surpreendeu com a diversidade de iniciativas, né? A gente tem políticas no campo, por exemplo, da agricultura urbana. Então, várias iniciativas dos municípios, por exemplo, para dar acesso às pessoas que querem cultivar nas áreas urbanas dos municípios a parcelas de terra para cultivar, né? Iniciativas de fomentar, ou seja, de garantir materiais para que as pessoas, ferramentas, né, para que o pessoal possa cultivar nessas áreas. Achamos também experiências de municípios que realizam assentamentos rurais, né? Então destinam áreas, né, do seu território para que famílias possam, em pequenas áreas de produção, produzir alimentos para a cidade. Encontramos muitas experiências no campo do abastecimento alimentar, que é um campo muito importante de política pública. Então, experiências de alimentação escolar, né? As prefeituras comprando os alimentos da agricultura familiar do próprio território do município e disponibilizando na merenda escolar para as crianças, né, da rede pública. Então, uma série de experiências. Uma experiência que foi muito interessante e emocionante, está no vídeo, é uma experiência do memorial das ligas e lutas camponesas da região de Sapé, na Paraíba. Uma experiência em que o poder público municipal apoia a construção desse museu, né, com o pessoal, com resgate da memória. Então, o que chama atenção, e é o que é a base da agroecologia, é a diversidade.
né? A gente não tem políticas em só um determinado campo, a gente tem políticas em vários campos, né? Desde o fomento, o abastecimento, acesso à terra e aos territórios. Também várias iniciativas que estão enfrentando o problema do uso de agrotóxicos, né? Agrotóxicos contaminam as águas, contaminam os solos, né? E os municípios estão fazendo leis para proibir pulverização aérea no seu território, que tanto impacto negativo gera, para restringir o uso de agrotóxicos nas áreas próximas das cidades. Então, uma diversidade muito grande e mostra que o poder público, tendo vontade política, chamando a sociedade para dialogar, pode desenvolver uma série de políticas públicas interessantes em vários campos, né, que fortaleçam a agricultura familiar e que apoiem a agroecologia. E aí é muito interessante também esse ponto, chama bastante atenção, você que depois vai acompanhar o vídeo aqui na programação do Canal Saúde, é esse tripé, família, comunidade e poder público. E a gente até tem aqui uma pergunta da nossa audiência, da Débora, que ela faz, né, essa pontuação. E ela diz o que ameaça, né, essa estrutura e como é que a gente pode dar um salto também disso tudo para a gente evoluir neste campo. Olha, eu acho que o que acontece no Brasil é que você tem muitos municípios que, infelizmente, não têm políticas públicas de apoio à agricultura familiar. Né? Existe a agricultura familiar, está espalhada em todo o país, né? Em todos os rincões. Um dos limites é que, em vários lugares, você não tem, né, as políticas de apoio. E a boa notícia é que tem políticas que são muito simples e que, inclusive, não têm grandes custos para os cofres públicos. O município apoiar uma feira. A feira a gente sabe que é um espaço que valoriza o agricultor e a agricultora familiar, que consegue comercializar a sua produção, valoriza a diversidade que tem em cada local e promove o acesso a alimentos saudáveis. Então, a feira ou os mercados, mercados municipais, mercados do produtor que tem nos municípios, são um elo entre as famílias do campo e as famílias da cidade. Né? E é um lugar onde o poder público pode e deve investir. Né? A gente tem experiências que são extremamente simples e eficientes. Por exemplo, quando o poder público garante o transporte das comunidades rurais, o transporte dos alimentos das comunidades rurais até a área urbana do município. Quer dizer, isso é um recurso público, né, que é investido numa atividade de utilidade pública, que é o agricultor e a agricultora ofertar esse alimento na cidade. Então, são políticas simples, por exemplo, uma prefeitura fazer um vale-feira, né, para os funcionários públicos municipais. Tem algumas experiências que a gente mapeou que são desse tipo. Né? Então, essas pessoas, funcionários públicos, podem consumir na feira, isso faz girar a economia local. Então, apesar dos limites, apesar de haver muitos lugares em que praticamente não existem políticas, existem experiências que mostram o que é possível fazer. Né? E, para isso, a sociedade precisa se mobilizar, participar dos conselhos, cobrar dos governos, solicitar audiências públicas. Né? Tem uma série de coisas que a sociedade civil organizada pode fazer para pressionar nessas situações onde o poder público não se mexe. Onde o poder público faz muito menos do que poderia fazer. E atenção, agora a gente vai para o alerta de spoiler. Pílula Verde é uma experiência fantástica, né? Uma ideia aí que impacta, né, de uma forma muito positiva o meio ambiente. O que é preciso para que essa ideia seja multiplicada pelo país todo? Esse foi um grande achado dessa pesquisa, uma experiência super recente em Santiago, no Rio Grande do Sul. Os detalhes estarão no vídeo, mas é uma ideia muito simples. Né? O município estava gastando muito, mandando resíduo orgânico para um aterro sanitário a mais de 100 quilômetros de distância. Né? Isso é um gasto para o município. E tiveram uma ideia de fazer a compostagem desses resíduos. Né? Então, as pessoas que entregam o resíduo orgânico recebem um pila verde, que é o equivalente a R$1, né? E esse recurso ele é utilizado nas feiras do município. E os agricultores podem comprar esse adubo orgânico por um preço que é 1/3 do preço de mercado, né? Produzido localmente. Então, é uma ideia muito simples, que, na verdade, ela
ele evita um gasto do município e faz com que esse dinheiro circule na economia local. Tem outras experiências desse tipo, e a gente sabe que esse tema dos resíduos orgânicos é um tema em que a prefeitura tem uma responsabilidade muito grande do cuidado com os resíduos, e é onde o município pode fazer muita coisa. O município pode fazer a reciclagem, coleta seletiva e reciclagem, e pode fazer a compostagem dos resíduos que são produzidos no próprio município, seja dos domicílios, seja de podas de árvores e corte de grama das áreas públicas, e isso vira um adubo de excelente qualidade, usado na agricultura do próprio município, produzindo alimentos, plantas medicinais, flores, né, que fazem bem, né, que fazem bem à saúde, que podem ser valorizadas em cada município do Brasil. Então, esse é um dos exemplos, né, a experiência do Pila Verde e outras semelhantes, um dos exemplos do que um município pode fazer e deve fazer. A gente está no mês do meio ambiente, né, estamos em junho, mês do Dia Mundial do Meio Ambiente. Então, esse tema dos resíduos orgânicos da compostagem é um tema extremamente importante em que a sociedade precisa se mobilizar e cobrar que o poder público desenvolva políticas interessantes. Boas ideias não faltam, como mostra o Pila Verde. Isso aí. A gente até está recebendo aqui também a participação do Gabriel. Obrigada, Gabriel. E ele fala justamente dessa relação do trabalho da ANA, né, da Articulação Nacional de Agroecologia, com as prefeituras. A gente está terminando já, vou pedir para o senhor ser rapidinho. Exatamente. Agora a gente está num processo que a gente chama agroecologia nos municípios, né, justamente a partir da pesquisa, a partir do vídeo. A gente está organizando nacionalmente um trabalho de incidência política no município. A gente está dizendo, por trás da política que aparece, existe a política por trás da política. Então, como as pessoas se mobilizam, como pressionam o governo, como os conselhos e as comissões que são criadas, diálogo, governo e sociedade, elas garantem a execução das boas políticas. Isso é muito importante. Uma política importante que foi mapeada em todo o Brasil é o Programa Nacional de Alimentação Escolar, o PENAE. O PENAE, ele compra a produção da agricultura familiar e oferta para as crianças. Isso cabe ao município. Então, a gente sabe que é importante a gente se organizar nos conselhos de alimentação escolar, nos conselhos de segurança alimentar, para esse diálogo com a prefeitura, e a ANA tem feito esse trabalho de articular essas iniciativas que estão em curso, felizmente, em todos os rincões desse país. E agora, bem pontual, né, para a gente terminar, o documentário aí ganhando as telas, que corações o senhor quer que ele conquiste? Ele precisa conquistar os corações dos gestores públicos. Muitas vezes a gente sabe que uma política pública ela não vem da cabeça do prefeito, ela vem de um funcionário, uma funcionária da Secretaria de Educação, da Secretaria de Saúde, uma pessoa que está responsável pela alimentação escolar. Essas pessoas precisam ser sensibilizadas com isso. A gente sabe que existem muitos funcionários e funcionárias públicas nesse país que são amantes da democracia, que querem desenvolver boas políticas nos seus municípios, que querem dialogar com a sociedade do seu município, e a gente quer muito que esse documentário chegue a esses corações e mentes, para que a gente possa, daqui a 2, 3, 4 anos, fazer uma outra pesquisa e chegar e ver um número ainda muito maior do que 700 experiências em todos os lugares desse país. Maravilha. E você que ficou curioso, acompanhe o documentário aqui na programação do Canal Saúde. Doutor, muito obrigada pela participação, imensa gratidão. Obrigado, Neide, obrigado ao Canal Saúde por mais essa oportunidade, e a gente espera que vocês curtam o documentário e curtam os outros episódios do nosso Curta Agroecologia, uma parceria tão importante da ANA com o Canal Saúde. Maravilha, até a próxima. E você, fique com a gente, acompanhe nossa programação e fique ligado no podcast Corona Fatos sobre a pandemia, disponível no site do Canal Saúde e nas plataformas digitais. Nosso próximo encontro é na sexta-feira, às 3 da tarde e depois às 7h30 da noite na TV. Até lá!